Olá, eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Sementes da Luz estamos de volta hoje, dia 15 de dezembro de 2023. A nossa nova palestra de número 1, iniciando o primeiro ciclo completo de todas as palestras já renovadas, já com as inclusões que eu falei para vocês. Hoje realmente é um marco, é uma palestra que tem muitas novidades, que tem muitos cruzamentos bibliográficos, talvez o material que nós tenhamos feito o maior cruzamento bibliográfico que eu me lembre, que eu tenha recordação, mas não esquecendo de relembrar a vocês que as nossas aulas e as nossas palestras, apesar de, às vezes, tratarem de assuntos similares, que se falam, ou mesmo iguais, a palestra segue uma sequência e a aula segue outra sequência. A palestra, ela, por enquanto, só vai até a de número 20. Até pouco tempo ia até a de número 18. Nós dissociamos a palestra de número 17 e depois refizemos algumas já do finalzinho do ciclo anterior. Então, hoje ainda são 20. Eu faço planos para que haja uma de número 21, mas não sei se será possível tão próximo, com tanta revisão a ser feita. Então, as palestras só vão até a de número 20 por enquanto. As aulas, elas continuam em ciclos da 1 até hoje chegamos na aula anterior, a de número 59, quando falamos da primeira guerra nuclear entre Atlântida e Lemúria. E aproveitando o ensejo para relembrar que vai continuar o assunto sobre Atlântida, vai continuar sobre Lemúria, apesar de eu ter falado até num slide na última aula sobre o fim de Lemúria, aquele ali seria, com o perdão da expressão, o início do fim. Não foi o fim completo de Lemúria, não foi ali que Lemúria afundou completamente. Eu mostrei das migrações, houve muita migração, mas muitos desses lemurianos ainda vão voltar para aquele período que nós estamos. Lemúria vai se reerguer e você verá que eles terão outro conflito mais adiante, e aí esse sim vai finalizar a Lemúria e não falaremos mais dela de maneira a tratar da história dela. Mas aqui hoje a palestra de número 1, você vai ver que ela traz uma versão, não que ela seja nova ou diferente, mas muito mais informativa, abrindo realmente de vez o leque, aquela mente sideral, aquela mente interestelar que eu falo com vocês. É a hora da abertura total, completa, porque para aqueles que realmente não conseguirem se permitirem entender esses saberes, não tem nada de ruim nisso, não tem nada de errado nisso, mas talvez a palestra possa ficar um tanto quanto mais complexa do que o normal. Tá? E relembrando também que eu pretendo trazer diversos dos temas que estão embutidos nessa palestra, sendo divididos em subtemas em outras aulas ou palestras, porque eu sei da necessidade de esticar esse assunto, de rever esse assunto, de falar sobre ele mais aprofundadamente. Vamos às nossas prévias, vamos fazer aquela nossa respiração primeiro de esvaziamento mental, depois da reenergização e seguido será do nosso ancoramento. Então, você respirou, inspirou o gás do oxigênio, permitiu que ele ficasse trabalhando dentro de você numa respiração mais alongada.
fazendo com que suas células, seus níveis atômicos e subatômicos, pudessem se realimentar, se reenergizar, se limpar, abrindo espaço dentro de você para aquilo que virá, sobretudo hoje. Abra-se para esse conhecimento. A palestra de hoje você realmente precisará assistir outra vez e outras vezes para que você possa sedimentar o que virá por aí. Abra espaço em você. E continue respirando. E nos próximos ciclos, inspire, retenha também, e ao expirar, foque no diafragma e no períneo, músculos que expulsarão o gás carbônico de maneira a conduzir para fora aquilo que não te serve mais. Inspire, junto dessas próximas inspirações, desses próximos ciclos, coisas belas, coisas boas, projetos, planos, metas, energias magnânimas que já nos cercam, dos diversos seres, ordens, hierarquias que trabalham conosco. Retenha, faça isso trabalhar dentro de você e ao expirar, força no diafragma, força no períneo, expulsando seus medos, rancores, mágoas, orgulhos feridos, traumas, fobias, bloqueios, pactos, votos, dispositivos umbralinos, chips, miasmas, gaiolas, cadeados que impedem a sua ascensão. Isso posto para fora, que se liga aos queridos guias, amados mestres e a toda a nossa enorme família estelar. E nos ligamos especialmente à borda do prato avonal, que hoje voltaremos a estudar um pouquinho. E de lá, de Adonés, filhos primordiais, Anhotakten e Mithan-El, nos emitem a energia Umara, que chega até os filhos paradisíacos Micá, Metraton, Emanueles e Estarré. E deles para as ordens Melquisedeque, Lanadek, Goronandek e Voronandek, bem como as ordens Kumara, Amarilis, Chansara, Santara e a grande fraternidade branca, que repassam essa energia aos diversos comandos, entre os quais os ligados ao nosso comando da luz, direto ou indiretamente, que trabalham conosco, que fazem parte de nós e que nos auxiliam, como o comando Astar, Chamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e os centuriões de Órion. Por sua vez, ativam as naves Arquitrãs, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nostular, Ágata, Shambhala, Ramares e Ramatis. Com seus comandantes, Ashirion, Toranque, Norton, Oberon, Kirion, Kron, Stararielis, Rovena, Starhog, Yanko-Hanin, Maria das Estrelas, Arkel, Astar-Niolin II, Jaguar e Pantera Negra. Trazem esses irmãos essa mesma energia em mãos, no coração e na pineal. Eles transmitem essa energia aos tronos de pretos velhos e caboclos que já nos cercam, oriundos de Aruanda e de várias outras paragens. Protegem o nosso ambiente. Assim como tronos de Exus e Pombagiras, Exu Veludo e Maria Padilha Rainha, fortalecendo o nosso mercaba coletivo ligados às nossas tronqueiras. Acionam Druxus, Tucalá, Rokná e Rancó, que ativam nossas memórias. Entram em contato com nossos níveis superiores de alma e espírito. E de lá, como uma chuva prateada, dourada, multicolorida, chega a nós uma energia diferenciada, dando início hoje a um trabalho único.
Assim, Gaia, Ista, Pachamama, Nanaburuque e todas as meninas maravilhosas do sagrado feminino, Pandora, Eva, Pirra, Noreia, Iemanjá e todos esses seres citados e os não citados, como todas as sacerdotisas de outrora, trabalham à nossa volta, ativando nossas memórias, abrindo nossas mentes siderais e permitindo que a energia de Gaia ascenda por nossos pés, oriunda dos 7 dragões Elohim Kumara. Ela entra pelos chakras das solas dos pés, chega aos tornozelos, joelhos, quadris, e do chakra básico, onde ela ancora inicialmente, ela ascende até a sua chamatrina, o motor da malha toroidal, ativado e elevado até a pineal, e daí ao chakra da coroa, ampliando a sua malha torus e nos ligando juntamente no amor, luz e gratidão infelídio. Kan Shampam, Kan Shampam, Kan Shampam. Jai Jai Shivam Shivam Cara. Jai Jai Shivam Shivam Cara. Hareon, Hareon, Hareon Cara. Hare Hare, Hare Hare Om Cara. Assim é, assim está feito. Hoje, nós que falamos tanto de Shiva, vamos conhecer um pouquinho mais desse segundo Logos, componente da Trimurti, que se fará presente nas nossas explicações. E a gente já inicia aqui com uma imagem que você já conhece. Eu só quero trazê-la para que você veja a referência, a comparação que eu farei desse material que eu já trabalhei bastante com vocês a partir da próxima imagem. Esse é o nosso grande universo, também chamado de universo rede. E o universo rede é muito interessante porque essa nomenclatura ela tem a ideia da rede, porque essa rede ela é formada pelo entrelaçamento quântico, é uma coisa que eu insisto tanto com vocês, de tudo que há nesse universo. Seres, pessoas, consciências, ordens, planetas, tudo se entrelaça quanticamente. E nós somos um nó nessa rede. Você é um nó, um nozinho nessa enorme rede. Aqui eu trago de novo a Trindade do Paraíso. Aqui eu localizo a fonte que tudo é. Esse é o Deus real, no universo central de Avona. Aqui estão todos os 7 superuniversos físicos, com filhos paradisíacos no plural, colocados aqui dentro. Esse é o nosso 7º superuniverso. Esse é o nosso universo local de Nébadon. Vou falar sobre ele demais hoje, vou tratar de outros nomes ao cruzar com as mitologias. Aqui se encontra o portal Avona Shantar e o universo primordial de Adonés. Aqui, ó. No que eu chamo tanto de borda do prato avonal. E aqui uma novidade, ó. A ideia da Trindade do Paraíso que eu trato com vocês não é uma imposição, não, tá? Ela é especificamente do livro de Urântia. E várias mitologias e várias religiões apropriaram-se dessa ideia da Trindade. Mas é perfeitamente possível um Pai universal real isolado, segundo outras fontes e autores. Então, para muitos, há um Pai universal aqui e não necessariamente há uma Trindade. Para outras fontes muito interessantes, há esse Pai na ideia de pai e mãe, como se fosse um dueto, como se eles estivessem a realizar um padedê, uma dança universal, uma dança cósmica, em que eles perpassam por toda essa rede, por todo esse universo rede. Por que eu trouxe aquela primeira imagem? Porque essa é a imagem onde há o maior conjunto de cruzamentos bibliográficos. Aquela parte que eu mostrei para vocês, ó, do triângulo, está aqui, ó. É como se eu abrisse aquela outra imagem
e ampliasse a quantidade de informação nela. Então, é como se a Trindade estivesse aqui, ó. Esses são os universos primordiais, já num outro nível, você vai entender essa troca. E assim a gente vai vendo cada uma dessas novas etapas e números que aqui estão, ok? Número 1, aqui dentro, ó. É o tal do universo central de Avona que eu acabei de falar, que também é chamada de espiritualidade superior. A tal da espiritualidade superior é essa aqui, e somente essa. É esse nível que eu trato com vocês, que vai até 144 dimensões. Por isso, D maiúsculo. Ela é gerada pela Trindade incriada, aquela lógica do Pai incriado, tá? Tanto que está ali, a Trindade incriada, ou por um Deus real, como eu acabei de citar para vocês. Um Deus Pai e Mãe. Esse é Deus real. Você vê que ele está em amarelinho, ele não está nem abóbora. Esse é o Deus real, esse não é o Deus das religiões. Esse é a fonte que tudo é. E uma coisa que eu não havia comentado com vocês ainda, se comentei muito rápido, ela é blindada por corpos escuros. Essa faixa aqui, ó, verde de uma cor diferente, ela é blindada por corpos escuros, enormes corpos escuros que permitem a essa faixa central aqui a invisibilidade. Por isso que não vai ser possível para o ser em 4D, para o ser em 5D, para o ser em 6D, nessas dimensões mais densas, enxergar, ter contato direto com o paraíso. Então, ele é blindado. Por isso que ali dentro se encontra a única faixa de perfeição, que é o que a gente vai ver aqui, ó. Aqui é a única faixa de perfeição que há. A gente adora falar que no plano espiritual, logo acima de nós, tudo é perfeito, tudo funciona, não há problemas, tudo é magnânimo. É aqui que as mitologias entram, quebrando esse paradigma. A perfeição, e algumas mitologias ainda afirmam o seguinte: se ela existe, ela está aqui. Somente aqui. Tá, esse é o nível 1. Nível 2, universos primordiais, como eu já antecipei, ó, nível 2, essa faixa aqui, universos primordiais, e esses universos primordiais, como eu já dei o exemplo de Adonés, criados pelos filhos primordiais. Eu já dei exemplo de 2 somente, Anyotak Tem e Mithan-El. Ela é a tal da espiritualidade operacional. Eu acho muito interessante esse cruzamento com essa nomenclatura. É onde opera-se as coisas, os elementos, os fatos, as essências, operacional. Gosto muito dessa referência. Segue-se então a 3, ó. A faixa, o nível dessas bolinhas aqui, que são os superuniversos. Nível 3, superuniverso. Coloquei 7 deles para lembrar, fazer analogia com a imagem anterior dos 7 superuniversos físicos. Já falei para vocês que há outros, mas esses são os que nós conhecemos e temos maior acesso. São os superuniversos. Do nível das ordens, dos comandos e dos conselhos que eu trato tanto com vocês aqui. Então, agora eu estou alocando eles aqui, ó. Esse número 3 é a tal da espiritualidade laboratorial. Você já deve ter ouvido falar em vários livros e autores que versam muito bem sobre o tema de que somos um laboratório, lembra? De que aqui está tudo sendo experienciado, e é. Tanto que a espiritualidade dessa faixa é chamada de laboratorial. É aqui que se encontra a tal da erraticidade. É aqui. Aqui somente. Número 2, número 1, faixa 2 e faixa 1, hidratem-se. Não são erraticidade. A erraticidade está aqui. Erraticidade vem mesmo de errático, de errôneo, de incerto. Ou seja, essa erraticidade, de quem tanto falou Chico Xavier, não é perfeita. Não é a perfeição. Por isso a necessidade de nós compreendermos isso. Essa é a erraticidade. Agora a gente vai cair para a faixa que mais próxima de nós está, porque é a nossa área, mas que é onde nós vamos trazer o maior quantitativo de informação.
que é esse nível 4. Ó. Esse nível 4, na verdade, ele vai de ponta a ponta, até aqui, inclusive, a gente tem o número 5. Tudo isso é uma faixa só. É o nível 4. O que é esse nível 4, ou faixa 4? É a faixa dos universos locais criados pelos filhos paradisíacos ou matrizes de cocriação. É um outro nome que consegue fazer o cruzamento com essa nomenclatura. Essas matrizes de cocriação, elas variam entre 4 e 9D. Foi o que eu já falei para vocês, que é o que eu chamo de matéria bariônica ou fisicalidade. E dentre eles, há o quê? O nosso, que é o que a gente vai focar hoje. O nosso o quê? O nosso é esse número 5 aqui. E agora entram mais novidades. O que é esse nosso? Eu venho falando para vocês desde o início, localizando ele, pontuando ele como sendo o universo local de Nébado. Ok. Mas para poder cruzar com as diversas fontes, nós temos um entendimento mais amplo disso tudo. As mitologias chamam ele de Burloka. É o Burloka da criação de Brahma, sobre quem eu tenho falado. Essa versão é também chamada de o mito de Brahmanda. Tá? Mito de Brahmanda. É o surgido do ovo cósmico das mitologias. Eu vou mostrar para vocês aqui hoje algumas mitologias, e não são todas. Existem pelo menos 100 mitologias que falam sobre isso. Não dá para eu falar sobre todas. Primeiro, não cheguei a nem um percentual mínimo disso. Não tive como cruzar tanta informação. Mas se você tem, se você gosta, se você trabalha com isso, faça. Eu abro o leque aqui para que você vá lá verificar o que eu estou falando. Você vai ver como eu vou dar um exemplo aqui de várias mitologias, tá? Onde, olha, é muito importante que você entenda esse final. Na concepção de Nébadon, se eu seguir na linha desse entendimento aqui, ó, que meu universo local somente é Nébadon e acabou, essa criação que eu apresento a vocês é de quem? De Micá, filho paradisíaco ancestral. De onde vêm os fractais Amélios, Jesus Sananda, Arcanjo Miguel, Astar Sheran. Isso eu já falei lá no início, lembra? Só que ao cruzar com a mitologia, na lógica do ovo cósmico, a criação é de Javé. Esse Javé, quando eu apresento na lógica de Nébadon, eu coloco para vocês o Javé como sendo Pai Anu, Anunnaki, que é quem eu venho apresentando nas aulas, lembra? Então agora eu vou apresentar para vocês uma outra versão. E por que eu estou cruzando as versões? Porque dentro desse gap temporal entre 23, que está acabando, e 26, eu preciso que você, do Comando Semente da Luz, tenha o maior acesso possível de conhecimento. E por que em cima do outro porquê? Vários de vocês são oriundos de uma versão. Vários outros de vocês são oriundos de outras versões. Nós podemos ser clones, demos, anjos, podemos ser fractais de filhos paradisíacos. Estamos todos reunidos hoje, nesse momento único, de volta à nossa origem, à nossa família estelar, que é a maior, não é a consanguínea. Então, como vocês são muitos egressos de diversos lugares, quando esse conhecimento bater na sua cabeça, quando isso entrar na sua mente, você vai dar um clique. Você vai fazer um point. O point é um clique, tá? Esse point, esse clique, esse estalar, esse despertar, não se dá quando eu só trabalho com uma linha de pensamento. Quando eu foco somente com uma pseudo-verdade. Isso é o que acontece com as vertentes religiosas. Eles impõem a você uma coisa e não trabalham a lógica do outro. Tudo tem valor. E dentro dos meus estudos e meus trabalhos de canalização, essas duas fontes, e quando eu falo duas, só para falar de mitologia de um lado e a lógica de Nébado de outro, elas são muito importantes, mas dentro das mitologias são muitas. Então, eu preciso que você abra sua mente para poder começar a entender essa criação de Javé
ou de Brahma, aí eu vou falar para você, é Alá, é caos, é tudo o mesmo ser. Equiparado, esse Javé, nessa lógica do mito do ovo cósmico, ao filho paradisíaco novato. E você vai perceber como há semelhanças com a lógica de Saratem, com o comportamento de Saratem. Sendo Buloca o nosso universo local, tá aqui, é igual a Nébado, material, e o Brahmaloka, o universo imaterial. Ambos são universos gêmeos. Vamos à nossa continuidade? O mito do ovo cósmico, também chamado de monomito ou ovo órfico. Pesquisem sobre isso. Está aqui uma imagem dele. Essa é uma versão, tem tantas versões belíssimas na internet sobre imagens que dizem respeito a isso. Nas mitologias todas, o ovo cósmico gerado por um criador local, não o Pai universal, não a fonte que tudo é um criador local, é o início de tudo a nível local. Tá? Se você for a cada uma das mitologias, você vai ver que umas chamam de ovo, outros chamam de bola, outros chamam de pérola. Isso varia, mas na lógica do mesmo, ok? As que eu mais vou trabalhar com vocês estão aqui, tá? Na mitologia chinesa, o ovo se parte e surge em dois universos, o Yin e o Yang. E Panku, o criador, ou parte desse criador, caído no Yang, o nosso universo imaterial. Na mitologia hindu, que é a que eu mais vou usar ao longo dos nossos trabalhos, no caso, a hindu-ariana, o ovo, chamado de Vanda ou Wanda, se rompe e surgem duas locas. O Buloka, que é o universo equivalente a Nébadon, e o Brahmaloka, que é o universo imaterial onde está o Criador caído. As cores aqui, elas se falam, tá? Ó. Yin é o Buloka, o Brahmaloka é o Yang, e aqui Panku é o Criador, que é Brahma. Tá? Façam as relações. Por que tem esse nome Brahmaloka? Porque ele, o Criador, caiu nessa criação. Tá? Daqui, desse local, esse aqui eu vou me aprofundar mais, porque é dessa mitologia hindu-ariana que eu utilizo mais. Tá? Mais para frente eu vou trabalhar muito com vocês de mitologia grega e depois de mitologia egípcia. São as que a gente mais tem acesso. Mas aqui agora a hindu-ariana. Daqui, esse criador Brahma começou a gerar clones dele. Já venho falando sobre isso com vocês. Hoje é a hora de me aprofundar. Anjos, ou demos, ou consciências. São diversas maneiras que você vai ver de nomes e de possibilidade de variação para esses clones do Criador. Tá? A partir do quê? A partir do código-fonte, que a gente também chama de código-fonte definidor desse Criador. E que não eram simples e ignorantes, para você fazer a comparação com o Espiritismo. No Espiritismo, aquela lógica de somos todos criados simples e ignorantes, não somos. Alguns são criados simples e ignorantes? São. Alguns seguem aquela lógica da evolução mineral, vegetal, animal, até chegar ao hominoide? Sim, mas nem todos. Alguns são demos, alguns são anjos, alguns são consciências de outros níveis, e eu falo para vocês isso lá desde o início, antes mesmo da mitologia. Alguns de vocês são oriundos de dimensões muito acima. Alguns de vocês estão aqui em projetos particulares. Por isso que eu chamo de projeto, e na hora da palestra sobre karma, eu vou modificar de novo essa lógica, porque eu vou cair aqui na explicação do karma, do dharma, do varna, na mitologia hindu, como que caiu para cá, mas uma lógica que era demo, uma lógica que era do universo imaterial. E sempre quebrem mais um paradigma quando eu falo sobre esse assunto. Demo aqui não é demônio. Demo aqui não é diabo. Mais à frente tem um slide hoje só sobre demo, eu vou falar sobre eles de novo. Mas esse demo é aquele ser que é capaz de metamorfosear-se. E esse demo vem de demodelar-se. Capaz de modelar-se, de fazer um novo molde, de plasmar, de criar. Lembra que eu falo para você desde o início?
plasme, cocrie, porque você é muito mais capaz do que você imagina. Então, continuando as mitologias, que são maravilhosas, eu me apaixono cada vez mais por uma ou por outra quando eu abro. Na nórdica, essa é muito pouco conhecida, Niflheim e Muspelheim seriam esses dois universos, o Buloka e o Brahmaloka, na mesma lógica das ideias anteriores. O que são essas anteriores? As mitologias. Na druida, Irem e Iron são os dois universos ou níveis dimensionais para os arquidruidas. Aqui uma parte, Irem e Iron tem um livro do Jean Vauelan que tem esse título, Irem e Iron, e ele aborda esse tópico, esse assunto. Recomendo que vocês procurem essa fonte. Na mitologia eslava, Yav, ou Jav, é o nosso Buloka, Prav é o Brahmaloka, e Nav. Aqui é tão interessante que ele fala de três, ele fala dos dois universos, e ele fala, inclusive, ele cita o nível da erraticidade, que são os superuniversos. Ele fala do outro nível mais acima, que seria aquele nível 3 daquela imagem anterior, tá? Então ele fala até do Yav, Prav e Nav. No Yazidismo, os universos surgem de uma pérola branca, parecida com essa daqui, ó. E olha uma coisa que eu preciso falar com vocês há muito tempo. Eu já venho falando sobre caos. Caos, o nosso caos da língua portuguesa vem do grego. Essa ideia do caos, quando eu falo isso é um caos, essa pessoa é um caos, que situação caótica, vivemos um caos. Semente, na mitologia grega, o nome dado ao Criador é caos. Por que o Criador chama-se caos? Caos em grego é um palavrão. Por que o Criador é referido com o nome desse tipo? Porque ele fez uma coisa complexa. Ele cometeu uma falha, que é o que a gente vai trabalhar aqui hoje. E para isso você precisa abrir demais o seu leque e quebrar os paradigmas religiosos, porque nenhuma religião admite falha de Criador. Somente a mitologia, ou as mitologias. Vamos à falha do Criador. A falha da criação pode ser entendida, abre seu leque agora, hein, como sendo multifractalização da consciência. Para você não pensar assim, pelo universo, Clóvis, o que é multifractalização? Você já viu isso comigo? Quando eu falei com vocês sobre os filamentos, sobre os diversos outros níveis, que você é um fractal de alma, oriundo de uma alma, sua alma, junto com outras, é oriundo de um espírito, dali para um eu sou, dali para uma mônada, até a supramônada, não falei? Isso é a fractalização da consciência. Então, alguns autores, algumas fontes abordam que, ao fazer isso, houve um erro dele, houve uma falha dele. Ele não caiu, ele não se fractalizou, ele não se multifractalizou de maneira adequada, de maneira correta. E aí já sou eu falando, tá? Você vai ver que esse número 3 aqui, ó, ele está aqui, ó. Porque algumas mitologias abordam que ele caiu na própria criação. Então é importante que você faça essa analogia. A fractalização da consciência desse ser e de todos nós, que você é oriundo de níveis mais acima. Como veremos, na dificuldade da consciência da Trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva, em comunicar-se com os níveis inferiores, até o fractal do corpo demo. Então, a Trimurti, ela foi, com o tempo, se fractalizando, se multifractalizando. E essa multifractalização gerou uma dificuldade da parte deles, fonte, em se comunicar com as suas partes fractais mais abaixo. E a gente vai trabalhar isso não só hoje, mas ao longo de várias outras aulas e palestras. E essa falha pode ser avaliada, por isso que caiu naquele número 3, ó, pelo fato de que Brahma caiu na própria criação, como filho paralítico novato, que você já viu lá atrás comigo. Saratem é um novato. Saratem caiu na própria criação. Saratem cometeu esse mesmo erro, por isso que aqui as fontes se encontram. Essa queda na criação
ela vai ser destrinchada ao longo de muito tempo por nós, tá? A Trimurti produziu várias gerações de corpos demo e clones no interior do Brahmaloka. Por enquanto, estou falando somente do Brahmaloka, aquele outro universo, tá? Vamos aqui, ó. Primeira observação. O surgimento da singularidade, a tal da sopa de quarks e gluons da ciência, que terminou no Big Bang, que, na verdade, o Big Bang não explodiu, ele expandiu, é a expansão do universo. É o equivalente ao mito do ovo cósmico. Se você pegar o que a ciência fala hoje da sopa probiótica, ou sopa de quarks e gluons, é um equivalente muito perfeito com o mito do ovo cósmico. Só que a ciência não admite isso. Claro que a ciência não vai falar das mitologias como eu falo, né? Mas ela admite isso aqui. Só que as religiões, em seus momentos da criação, para ver, na Bíblia, na Torá e no Alcorão, os momentos da criação, todas elas copiaram e adulteraram as mitologias, baseada em que lógica? No seu próprio bel prazer, para que o comando fosse seu, para que o comando fosse daquele ser ou daqueles seres que faziam parte daquela construção, daquela vertente. E aqui um Big Bang muito interessante, tá? Com a expansão desse início de tudo, da sopa de quarks e gluons, que se abre na construção de diversos níveis. Não dá para ler o que está escrito ali, mas também não importa que não. Desde aqui, ó, quarks, gluons, leptons, prótons, nêutrons, neutrinos e bósons, e tem várias outras subpartículas. Uma hora eu consigo até trabalhar isso com vocês, até que o grau de complexidade e tamanho e densidade chega a nós, ó. A ciência já admite os dois universos locais. A ciência já admite. Ela já admite o nosso, 4D, e um outro paralelo ao nosso, imaterial. Quando a ciência fala de entropia, de negentropia, ela já admite esses dois carinhas. Os clones do Criador. Eu já venho falando sobre clones há algum tempo. Hoje é a hora de falar um pouquinho mais sobre eles. E vamos tentar perder um pouco também o medo de clone, de demo e de anjo nessa lógica aqui, tá? A palavra anjo a gente não tem medo, né? Porque a gente também associou a uma lógica do belo, do sorridente, do legal, que nem sempre é assim. Os clones mergulharam na criação para ajudar a corrigir a falha do Criador. Então, os clones criados pelo próprio Criador, com o tempo, eles foram percebendo que havia um erro. E eles tentaram mergulhar na criação para tentar corrigir aquela falha. Eles vivem longas existências, são bilhões de anos. Aonde aparece em qualquer religião o termo vida eterna, ali foi traduzido ou transferido errado de propósito. É vida longa. Eles vivem bilhões, alguns vivem trilhões de anos. Por isso que para nós parece eterno. Mas não é eterno. Tá? Eles vivem longas existências. Podem ser chamados anjos ou anjos clones, a depender de onde você procura sobre isso. Atuam no modo colmeia, ou seja, no modo submissão. Se você olhar as abelhas, as formigas, os cupins, é lindo, é belíssimo, é maravilhoso uma colmeia num hexágono, a produção do mel, do própolis, mas ali tem uma submissão que é na mesma lógica do Criador. A abelha rainha, ela se precisar, ela mata todo mundo. Todos eles obedecem fielmente, sem questionar. É essa quebra de paradigma que a gente precisa de vocês. Não sejam essas abelhas. Saiam dessa lógica. Nas mitologias, antes das religiões, conceitos sobre clones e outros seres, como os híbridos, como os demos, eram mais simples e muito mais próximos da realidade cósmica, pois definiam, olha aqui o que eu vou falar para vocês, coloque isso na sua mente, anjos bons e anjos maus, deuses bons e deuses maus, demos bons e demos maus, humanos bons e humanos maus. Então a mitologia sempre trabalhou com a lógica de que havia de tudo.
Se você olhar a mitologia grega que a gente vai trabalhar, a mitologia grega ela é formada basicamente de seres demo. A imensa maioria deles. A mitologia egípcia, por exemplo, que na verdade são 4 mitologias, uma última se perdeu, ela está meio que fragmentada. A maioria trabalha só com 3 mitologias egípcias. E ela é formada basicamente não de seres desse universo, mas sim de seres do universo biológico. Muitos Anunnakis estão ali entre aqueles seres que foram faraós, que foram deuses, que foram enviados. Então, essa mistura, às vezes, cria uma dificuldade da gente entender de onde vem o quê. Por isso, esse estudo aqui tentando cruzar. Mas, por exemplo, na mitologia grega, há um ou outro que não é demo. Como na mitologia egípcia, há um ou outro que é demo. Então, tem alguns cruzamentos aí, tá? Sempre lembrando, esse demo aqui não é demônio, tá? Os clones, eles são robotizados em sua maioria, eles vieram melhorando com o tempo. Alguns conseguiram sair, como os humanos o fazem, dessa submissão. E poucos deles saíram dessa condição de serem robotizados pelo Criador. O raciocínio deles é limitado pelo Criador. É um clone, né? É robotizado. Mas são muito distintos dos seres biológicos. Daí a dificuldade do nosso entendimento. Que só surgiram bilhões de anos depois. Você está vendo comigo agora, nas aulas, o surgimento do humano adâmico. Quando eu falo de Neandertal, de Cro-Magnon, de Homo erectus, de Homo sapiens, o surgimento do humano adâmico. Mas você já viu comigo, antes do humano adâmico, outros seres biológicos, de outras raças. Tudo isso é ser biológico. Isso que eu trato aqui hoje com vocês é muito antes disso tudo. É anterior a isso tudo. Quando esses seres existiram desta maneira, eles eram antes, nós estávamos no tempo anterior ao ser biológico. Tá? Os primeiros clones foram criados por Brahma há 500 milhões de anos, por isso que eu estou falando sobre tempo. Segundo as mitologias. Essa imagem desse clone robotizado, para mim, é muito interessante. Parece um robozinho mesmo. Claro que nem todos têm essa aparência, tá, gente? Alguns têm asas, sim, ou alguns se fazem aparecer, se plasmam com asas, já expliquei isso, tá? Vamos nos hidratar. A formação da Trimurti, que eu falei que trabalharia com vocês. Claro que eu não vou esgotar a Trimurti hoje, não tem como. Um desses clones que eu venho trabalhando se voltou contra Brahma. Era Shiva. O Shiva do Jai Jai Shiva. Na tentativa de corrigir o erro da criação. Então, quando você faz o Jai Jai, uma das coisas que você precisa colocar em mente é que você é um canal, é um veículo de correção do rumo. Percebe? Parando, Shiva intencionava interromper a geração de mais clones doentes do Criador. Porque alguns clones estavam vindo com muitos problemas. Sobretudo os originados só dele. E ele, ao agredir, tem algumas mitologias que falam que ele chegou a agredir Brahma. Ele conseguiu que houvesse essa interrupção, tá? Porque ele agrediu de uma forma tal o corpo, por assim dizer, de Brahma à época, que ele perdeu essa função. Shiva passou a concorrer com Brahma no controle da criação. Aí você volta a ver que acaba que tudo gira em torno do controle, né? Inclusive no universo demo, que é também uma outra maneira de chamar o Brahma Loka, tá? Você pode chamar de universo demo ou encontrar algumas nomenclaturas desta maneira. Brahma nunca entendeu que Shiva tentou ajudar na criação e destruiu o corpo clone de Shiva. Então, a agressão foi devolvida. Tá? E aí, Shiva teve o seu corpo clone destruído. Só que, como eu falei para vocês antes, eles vivem bilhões, trilhões de anos. Não é fácil matar. Ele conseguiu destruir o corpo clone, mas a essência de Shiva não se foi. E o que Shiva fez? Ele precisou alocar a sua essência em um corpo demo. Quando eu entrar na diferenciação de corpo demo mais à frente, você vai ver que o corpo demo ele é um pouco melhor
do que esse corpo clone direto do Criador. Tá? Como que ele fez isso? Através da fractalização já trabalhada aqui no canal. Imagina, ele estava num nível lá de supramonda, para fazer a comparação, e ele aloca a essência dele num nível mais abaixo, num nível monádico, num nível de eu sou, de um corpo demo. Você tem que entender que essas fractalizações, elas se adequam não só para nós, seres humanos, para todas as raças e para todos os tipos de seres. Tá? E com o tempo, ambos perceberam não ser possível a mútua destruição. Shiva não conseguia matar de vez Brahma. Brahma não conseguia destruir completamente Shiva. E da fractalização de Shiva, que eles continuaram se fractalizando, tá? Essa geração de corpos demo e corpos clones são novas fractalizações. Nasceu Vishnu, que é visto como o liberto. O próximo slide é sobre ele, você vai entender o porquê, tá? Lembra demais essa analogia que eu fiz aqui, as caixas arcontes, que eu trabalhei com vocês lá atrás em Arcones. Dessa história tem. Inclusive, muitos desses seres clones e demos são chamados de arcontes nas mitologias. Tá? Então, Shiva foi aquele que quebrou a lógica da submissão, primeiro a fazê-lo. O ataque de Shiva fez Brahma não mais poder criar clones, como eu falei logo no início. E essas imagens aqui, ó, são muito interessantes. Aqui, inclusive, são de meninas, de aparência feminina. Shiva, uma vez que ele passou a utilizar um corpo demo, a ele foi possível a metamorfoseação. O metamorfosear-se foi possível para ele. Daí as múltiplas faces desse ser, que você vai ver, por exemplo, que acontece também com Vishnu. Ó. E Vishnu não parece menina? Já falei com vocês sobre isso. Essa lógica de ser homem ou mulher, para esses seres não existe. Eles conseguem plasmar-se, cocriar-se de várias maneiras. E vamos a Vishnu. Vishnu e as locas. Com poderes incríveis, Vishnu criou muitas gerações de demos. E mesmo participando de disputas da Trimurti, eles tinham um comportamento distinto. Você vai entender isso no próximo parênteses da segunda linha aqui abaixo. Ó. Vishnu nunca submeteu a agenda dele, cada um tem uma agenda. Você tem a sua agenda também, o seu projeto. Cada um deles tem uma agenda, todos os seres têm uma agenda. Por mais que digam que não, que ignorem, que digam que não conheçam, ele nunca submeteu a agenda dele a de Brahma ou a de Shiva. Cada nova geração oferecia melhores clones. Por isso que eu venho falando que eles vêm melhorando. Shiva veio um pouco diferente de Brahma. Vishnu já veio melhor. Tá? Essa distinção de Vishnu chamou a atenção até de Brahma. Por conveniência e melhor convivência, eles dividiram o Brahmaloka em reinos. Então, se você for procurar, você vai encontrar que essa divisão pode ser em reinos, em moradas, em genos, que pode ser com U ou com O, ou em locas. Tá? Daí a lógica da palavra loca está ali no Brahmaloka. O mesmo se deu com cada geração de clones e demos subsequentes, cada qual habitando uma loca ou um conjunto delas. E aí vai cair num assunto que é outro mais para frente. O Olimpo, por exemplo, aquele dos deuses do Olimpo, ele era um grupo de 10 ou 12 locas. Isso era o Olimpo. 10 ou 12 locas desse universo paralelo. Você não vai encontrar o Olimpo aqui. Todo mundo tenta achar o Olimpo aqui. Vou lá na Grécia, vou visitar o Olimpo. Algumas áreas ali faziam portais de passagem. Mas o Olimpo era um grupo, uma constelação, na verdade, uma confederação de 10 ou 12 locas, lideradas por Zeus, e é um assunto que a gente vai ver mais adiante. Brahma, ele gerou Urano, que gerou Cronos, que gerou Zeus. Foi assim que a gente chega em Cronos, que é um titã, em Zeus, que foi tido como um deus, e era um dêmon. Tá? Estabeleceram a Lila.
O que é a Lila? Lila é um jogo de disputas que, de alguma forma, organizava as regras da Trimurti. Essa Lila durou até 2015, 2016, varia a fonte sobre esse ano. Nós veremos sobre a Lila futuramente. Os seres demo. Vou direto na imagem. Ó. Como eu já falei, eles são ainda melhores que os clones, tá? Eles vêm melhorando a cada geração. Eles dividem-se em tipos distintos. Isso é aula para bem mais futuro, tá, gente? Estão presentes nos registros de muitas civilizações do passado. A egípcia é uma. A grega é outra. Mas várias outras não tão famosas, como a eslava, como várias outras, elas registram esses seres. Importante lembrar que esses seres não são, vou insistir com isso, eles não são demônios. Tá? Alguns têm aparências. Esse aqui, por exemplo, se você olhar para ele, você acha que ele é anjo, não é? Dessa imagem aqui. Mas eles não são demônios. Como eu li anteriormente com vocês e expliquei, alguns são bons, outros são maus. E alguns maus têm a aparência do belo, daquele estereótipo que a gente monta de ser belo e ser feio. Isso também cai naquela questão da dualidade que eu trabalho com vocês desde o início. Os seres demo são menos robotizados que os clones, quer dizer, a cada geração vai havendo uma melhora, e são capazes de se metamorfosear, tá? Mas nem os clones nem os demos possuem razão filosófica apurada como nós. Você vai perceber com o tempo que nós somos uma raça melhor do que eles. Com zeitgeist de difícil compreensão ao humano comum. O que é zeitgeist? É uma palavra que vem do alemão, que significa o espírito de uma determinada época. O conjunto de ideias, os conceitos ou o conceito base de uma determinada época. Por isso que é difícil entender. Porque o zeitgeist de um demo e de um clone é de um universo paralelo. É de uma lógica completamente diferente, de um grupo de ideias diversas da nossa. Isso é bom que você já comece a entender, porque quando eu falar sobre a Trimurti, mais aprofundadamente, e quando eu falar sobre os karmas, a ideia de karma, dharma e varna, você só consegue entender isso se você perceber que essa nomenclatura foi criada para esse universo demo, não para o nosso. Por isso tem tanto erro na interpretação da ideia de karma no planeta hoje. Tá? A Trimurti, assim como os demais deuses, sempre entre aspas, que surgiram, tiveram dificuldade de comunicar-se com os fractais instalados em corpos demo ou até em corpos 4D. Você vê que eu já falei sobre isso hoje e voltei com isso agora para você lembrar dessa próxima setinha em vermelho. O mesmo se dá hoje com nossos espíritos e almas em relação aos nossos fractais em corpos 4, 5 e 6D. O seu espírito mais acima e a sua alma logo abaixo dele, ao tentar se comunicar, o espírito com a alma e a alma com você, fractal, tem uma incrível dificuldade, porque eles têm um protocolo, eles têm um planejamento e nem sempre eles conseguem passar para a gente. Daí a necessidade de você abrir esse leque. Não para você obedecer de maneira submissa a sua alma ou o seu espírito, não. Para você saber o que você quer, para você entender qual é o plano. Daí a relação entre mitologia e realidade. Por isso eu trago esse assunto aqui. E é importante que você se abra para entendê-lo. O Buloka ou o universo local de Nébado? O Buloka está aqui, isso é importante eu lembrar vocês. Ele foi o único pensado. Como assim? Lembra da falha da criação? Que eu falei que o Criador caiu? Na hora que ele caiu, antes dele cair, ele planejou o Buloka. O universo local de Nébado foi planejado. O Brahmaloka não foi planejado. Quando ele percebeu que ele ia cair na criação, e aí até esse fenômeno queda, ele vai ser trabalhado com vocês mais para frente. Tá? Eu sei que é difícil de entender. Tá? Para mim também no início foi. Até esse fenômeno queda, ele só tinha planejado o Buloka. Quando ele se sentiu caindo ou se despedaçando, ele
criou o Brahmaloka às pressas. Então, o Brahmaloka foi improvisado, não foi planejado. Então, o único pensado é o universo local de Nébado ou Buloca. E isso eu estou falando para a nossa criação local, tá? Não estou entrando no detalhe das outras matrizes de cocriação. É da nossa. Aqui, ó, essa é mais uma imagem do que seria o pensamento realizando essa criação. Os titãs, que nós vamos ver, Odin ou Edin, Thor, Zeus e os olimpianos, que variam entre 10 e 12, são seres demos, tá? 10 ou 12 principais, mas lá na época tinha muito mais, tá? Vamos então aqui, ó. Enquanto a Lila, aquela regrinha, aquele conjunto de regras que estabelecia uma mínima organização, estabelecia no Brahmaloka, no Buloka não tinha gente. No Buloka, que é o Nébadon da gente, se dava apenas a geração de estrelas e elementos químicos complexos. O primeiro desses elementos químicos complexos foi o hidrogênio, que dura até hoje. O universo durará enquanto houver hidrogênio para queimar. Isso demora mais uns 5 bilhões de anos, tá? Então não se preocupe com a extinção do universo. Somente na terceira geração de estrelas, no Buloka, surgem os elementos mais complexos que compõem a 4D, a matéria que você ocupa hoje. Então, isso demorou 5 bilhões de anos para acontecer. Com 7 bilhões de anos decorridos lá no Brahmaloka, todos os seres de lá perceberam que o sistema deles estava em colapso sem retorno. Por que estava em colapso? Porque ele teve que improvisar a criação desse universo paralelo. O Brahma e o Brahmaloka estavam colapsando. Assim, a Trimurti decide criar outro ser, capaz de buscar alternativa ou alternativas no plural a esse colapso. É quando eles criam o ser chamado Morhenso. Você vai encontrar várias maneiras de escrever esse Morhenso em vários outros lugares, tá? Isso varia. Foi com o Morhenso que teve início o tal do projeto Talme, e com ele surgem os seres biológicos no Buloka, aqui, antes ainda do humano adâmico, tá? O humano adâmico é o que eu estou tratando com vocês nas aulas do canal. Isso tudo ainda é antes. Esse surgimento de seres biológicos ampliou demais o tráfego entre universos, que já é o que a gente fala um pouco hoje. Tá? Morhenso e Projeto Talme, esse então é assunto para bem mais para frente. Tempos recentes. Essa imagem que eu coloco do lado para vocês é o portal de Asgard. É o próprio portal de Asgard, tá? Aqui não é similaridade, não. É o portal de Asgard. Aqui para cá, para a direita, vai ter aquela ponte de Asgard. Aqui é o local onde o guardião finca a espada e aqui se abre o portal, tá? Então aqui, esse é o portal de Asgard. A gente vai chegar a ele quando eu falar ali mais à frente, ó. Tais universos ou dimensões, Buloka e Brahmaloka, coexistiram até 2012. Lembra de 2012? Calendário Maia, que eu já falei que era calendário Tolteca, que é o Tzolk'in. O Tzolk'in é o calendário Tolteca, que foi passado aos maias, incas e astecas. Naquele afã de falar que o planeta ia acabar, o mundo ia acabar, não era isso. Era um período, um ciclo sendo cumprido, e quem estava acabando era o contato com esse universo paralelo. Os portais entre eles se fecharam. E a movimentação entre eles, Buloka e Brahmaloka, não é mais simples. Os portais todos se fecharam. Mas por que eu coloco que ela não é mais simples? Porque há como abrir aqui e ali, a depender do que se faz para tal. Já até falei, antecipando, que Zeus abriu um portal e se comunica com nós, com os seres humanos, no Brasil, em Alto Paraíso. Tá? É só um deles, mas são poucos. Tá? Se em 2012 fecharam esses portais naturais, em 2015, lembra que a Lila durou até 2015 e 2016? Em 2015, a Trimurti ruiu. Ruiu mesmo. Como se a Trimurti tivesse de desfeito.
tá? Os portais lembram o de Asgard com pontes, por isso eu coloquei essa imagem aqui, tá? O nosso universo Nébado, nosso universo local de Nébado, seria um desses universos, um material. E um outro, esse Brahmaloka, um antimaterial que está ruindo. Esse seria gêmeo de Nébado, tá? Atualmente, os seres do universo antimaterial estão desenvolvendo o que podem em termos tecnológicos e da força mental que eles ainda detêm para passar para o nosso universo, através da construção de pontes. E para essa ilustração, eu digo para vocês assistirem na Netflix o filme Aniquilação. Não é muito agradável, ele é bem pesado, mas ele mostra um exemplo de tentativa desses seres de passar para o lado de cá. Tem muita ficção ali, mas muita coisa ali não é ficção. Ambos, os dois universos, estão em rota de colisão. E o antimaterial está se desfazendo primeiro. Não se assustem com essa história de rota de colisão. O antimaterial ele vai terminar todo primeiro. Ao entrar em rota de colisão, a entropia desses dois universos vem fazendo com que o de lá rua, que o de lá venha a ruir, destrua-se. E o de cá não vai se destruir. Então, enquanto o de lá estiver existindo, o nosso também estará. A questão é que muitos desses seres vêm tentando passar para cá. E aí, esse número 1 aqui, para a gente fechar esse slide, ó, vocês percebem as muitas semelhanças das mitologias com as demais fontes? E o motivo pelo qual eu trouxe para vocês hoje? Parece que eu trouxe muita coisa. Eu trouxe um pedacinho, uma pequena nesga do que é essa maravilhosa mitologia. O Brahmaloka, seus demos e clones estão em colapso. Mas nós podemos nos esclarecer antes de qualquer tipo de colapso. Essa imagem maravilhosa de um ser demo, desses muitos que há por aí, mostrando para a gente o passar do tempo, o relógio marcando diversas energias à nossa volta. É o que a gente quer. É o que a gente busca. Kanshampham. 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 Jai Jai Shivam, Shivam Cara. Jai Jai Shivam, Shivam Cara. Hareum. Hareum. Hareum Cara. Hare Hare. Hare Hare. Om Cara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Beijo do coração de cada um de vocês. Abraço fraterno e amigo. Espero que tenham gostado e creio que nesta palestra de hoje, vocês vão precisar tentar assistir outras vezes. Até a próxima.